Censura. Das muitas falas absurdas do presidente Jair Bolsonaro, eu queria destacar uma que é apenas curiosa e que acabou passando despercebida. Em entrevista ao jornal argentino La Nación, Bolsonaro disse: "Me chamavam de racista, fascista, homofóbico, misógino. A primeira vez que eu fui chamado de misógino, eu não sabia o que era. Tive que entrar no Google e descobri que é alguém que não gosta de mulheres. Ou seja, agora dizem que eu sou gay." Isso mostra algo muito preocupante. Que quando a gente xinga o Bolsonaro, muitas vezes ele não entende as palavras. E aí é que ele faz? Ele vai olhar no Google e nem aí ele entende. Porque ele achou que ser misógino é não ter atração sexual por mulheres. Eu fico imaginando a lista de coisas que estão acusando ele, mas ele não faz ideia do que significa. Eu não sou fascista, porque nada na minha vida foi fácil, eu sou dificista. Assim, não é isso, cara. Recentemente, teve outra declaração que comprova o total dificismo de Bolsonaro com as palavras. A cultura vem para Brasília e vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, ou extinguiremos. Primeiro, acho muito curiosa a ideia de privatizar uma agência de fomento. Tá? Você vai tornar uma coisa lucrativa. Qual empresa gostaria de dar dinheiro de graça pro cinema, assim? Depois, a família Bolsonaro gosta muito de um filtro. O pai quer fazer com os filmes no Brasil a mesma coisa que o Carluxo faz com a barriga dele no Instagram. Que sim, percebam que a edição diminui sua barriga, mas entorta seu braço. Essa é a primeira vez que a gente viu ele dando o braço a torcer. É bonito isso. Mas a gente tem uma equipe profissional de Photoshop no Greg News, a gente fez um favorzinho pro Carluxo. A gente botou um filtro que corrige a foto para ela ficar do jeito certo. Isso. Sobre a Ancine. Já existe um filtro na Ancine, que é um filtro técnico. Sim, a agência tem uma equipe que decide quais projetos podem receber apoio e quais não. Mas o que o Bolsonaro quer é que seja o filtro dele e que ele seja o filtro. E aí deixa de ser filtro e vira censura mesmo. E até o dicionário concorda. Censura, substantivo feminino. 1. Ação ou efeito de censurar. Me dá muita raiva essa primeira definição do dicionário. Pra que isso, gente? Assim é fácil. Pleura. Ato ou efeito de pleurar. Porra, Aurélio. Não me faz ir lá na porra do outro verbo. Preguiça do caralho. Escreve o que quer dizer. Vamos lá. 2. Exame... Aí pior é que você vai lá, né? No pleurar e tem assim, execução da pleura. Ah, porra. Isso aí é foda. Vamos lá. 2. Exame de trabalhos artísticos ou de material de caráter informativo, a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Portanto, se o que o presidente da República quer fazer com a Ancine é interferir na autonomia da agência, atropelando o trabalho de técnicos e profissionais, é censura. O que ele propõe não tem outro nome. Aliás, tem sim, censura e autocracia. Autocracia, Bolsonaro? Não é a ditadura dos motoristas de automóvel, não. O nome disso é São Paulo. A autocracia é outra coisa, é a concentração de poder absoluto nas mãos do chefe do executivo. E se ainda resta dúvida se o governo está cumprindo à risca a definição de censura do dicionário, o porta-voz da presidência disse que, aspas, a Ancine precisa se alinhar com o sentimento cristão da sociedade. Realmente, a sociedade está com um sentimento super cristão mesmo. Está traída, carregando uma cruz, apanhando da polícia. Aí tá mesmo, nesse sentido está. Mas o que Bolsonaro desconhece é que a Constituição brasileira diz que, aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, uma obra não pode ser vetada porque ela é artisticamente ruim ou politicamente engajada, mesmo que a obra em questão seja essa canção do Jorge Vercillo ou Ronaldinho Gaúcho. Ai de quem desvia dinheiro público. Ai de quem só governa em causa própria, que jogo sujo. É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar. Desculpa mostrar esse vídeo, não tem muito a ver com o programa, eu só queria mostrar ele mesmo. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele é o rei do rolê aleatório. E eu pagaria pra ver um pay-per-view só com a vida dele. Uma câmera ligada. Keeping up with the Gaúchos.
Eu pagaria. Logo em seguida, né? O Ronaldinho, nessa música, se quiserem ver, tem no YouTube, ele começa um rap muito sem flow. E aí você lembra que ele é gaúcho. É maravilhoso. Assim, sim, ele é o Ronaldinho. Claro. A censura que Bolsonaro propõe na Ancine é uma censura ideológica. É o mesmo tipo de censura que ele implementou em abril, quando ele vetou um comercial do Banco do Brasil estrelado por jovens negros e aparentemente gays. Gays não, desculpa. Misóginos. Para usar um verbete do léxico do presidente, né? Que é o Bolsonário, aliás. Tinham que lançar esse livro, Bolsonário. Pra gente aprender a se comunicar com ele. É curtinho, já precisa ser um zine. Ali, as palavras todas que ele sabe, imprime, mimeógrafo, distribui. Bolsonaro ainda pediu a demissão do diretor de marketing do Banco do Brasil, que autorizou a divulgação do comercial. E foi atendido, óbvio. Outro exemplo, o projeto de lei da Escola Sem Partido queria proibir o uso do termo gênero nas escolas como um todo. Imagina a professora de português, coitada. Todo substantivo pode variar em número e grau. Mas esse governo tem praticado outros tipos de censura que são ainda mais perigosas do que a censura ideológica, como a censura de fatos, também conhecida como falsificação da realidade. O lagostim consumido por Bolsonaro, por exemplo, foi apagado nesse almoço com o embaixador de Israel, como rabiscando sobre o lagostim com o pente, assim, tchá, 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 tchá. E não dá para saber se é porque o embaixador de Israel não pode comer lagostim, porque finge que só come kosher, ou porque o Bolsonaro não pode comer lagostim, porque finge que é pobre e come só pão com leite condensado. Eu imagino ele lá no pão do leite condensado, tira as fotos e fala, tira esse pão daqui, vai. Traz a fermentação natural e minha kombucha. Mas agora, falando sério, existem censuras mais perigosas, como o que aconteceu com o IBGE. Sim, quando o órgão divulgou dados desfavoráveis sobre o desemprego no Brasil, o presidente disse que a culpa era da metodologia e propôs mudá-la. Resta saber o que ele entende por metodologia. Metodologia é quando eu meto na ideologia dos outros. Não é isso. Não é isso, é outra coisa, tá? Por acaso, a metodologia do IBGE é a mesma usada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Bolsonaro prefere a de outra organização, a OMIT. Pouco tempo depois, a coordenadora de comunicação do IBGE ela foi exonerada. Depois disso, o governo Bolsonaro ele mudou as regras do censo, reduzindo as questões a serem feitas. Vão ficar de fora perguntas sobre a parte da renda usada pelo brasileiro para pagar aluguel e sua dependência do ensino público, por exemplo. O Bolsonaro ele não quer governar pelo censo, ele quer governar pelo senso comum. Tipo, põe aí que tem muito brasileiro, muito homem, tem mulher, tem misógino. Nada contra os misóginos, tá, gente? Eu só não quero ver misógino se beijando na TV. No IBAMA aconteceu a mesma coisa. Tá? Em março, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, instaurou uma espécie de lei da mordaça, obrigando o órgão a negar toda solicitação de imprensa que não tivesse passado por ele antes. Além disso, nenhum integrante do órgão poderia dar entrevista sem autorização prévia. Parece que ele está querendo criar agentes do IBAMA em cativeiro. Vamos ter que chamar a Luísa Mel para libertar a galera. A gente não pode esquecer também do Enem. Sim, Bolsonaro não gostou do conteúdo das provas, né, das perguntas da prova no ano passado e decidiu criar uma comissão para fazer uma análise ideológica das questões, segundo ele próprio. Sim, ele quer fazer uma análise ideológica de uma prova que ele não conseguiria responder nem um cabeçalho. Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa forma ano que vem. Nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso daí. A gente concorda, tá, presidente? Tem perguntas que são muito inadequadas de fazer. Por exemplo, o que é Golden Shower? Não precisa. Não tem por que perguntar esse tipo de coisa. Na Fiocruz, rolou outro episódio de censura de fatos que acabou forjando um Brasil completamente irreal. Em maio, o órgão entregou o resultado de uma pesquisa nacional sobre drogas. Um troço muito importante. Consumiu 3 anos de trabalho. Custou 7 milhões de reais. Ouviu 16 mil pessoas. Só que Osmar Terra, ministro da Cidadania, engavetou a pesquisa. Ou melhor, vamos chamar as coisas pelo nome, ele censurou a pesquisa. Quem vazou os resultados da pesquisa foi o Intercept. O Glenn Greenwald ele é uma espécie de Léo Dias do bem. Mas por que o ministro fez isso? Porque ele esperava um resultado e veio outro. Sim, porque a pesquisa mostrava que, ao contrário do que o senso comum acredita, o Brasil não está vivendo uma epidemia de drogas.
E nisso a pesquisa está certa. O Brasil vive outras epidemias, como a de sarampo. De fato, vive. E o ministro da Saúde, aliás, está cancelando a produção da vacina de sarampo. Claro, a epidemia de sarampo não serve de desculpa para iniciar uma guerra insana que mata um monte de gente. Não existe uma guerra ao sarampo, ninguém está ganhando dinheiro para tirar a gente do sarampo em nome de Jesus. Né? Não existe traficante de vacina. Se existisse, a gente até sabe como é que ele chamaria. Zé Gotinha mesmo. Mas, enfim... Agora, o governo Bolsonaro não parou por aí. Ele também indicou que quer censurar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bolsonaro não gostou nada quando o INPE divulgou dados que indicam que o desmatamento na Amazônia no mês de junho aumentou 88% em relação a 2018. Então ele fez o quê? Disse que os dados são mentirosos, que o órgão estaria agindo a serviço de alguma ONG, que a divulgação era uma campanha contra o Brasil e que ele quer ter acesso prévio a dados sobre desmatamento antes da divulgação, uma vez que ele precisa combater o maior inimigo do seu governo, a realidade. O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil, a gente não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado e deu um salto, né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. No mínimo, se o dado fosse alarmante, ele deveria, né, por questão de responsabilidade, respeito, patriotismo, procurar o chefe imediato, caso o ministro. Olha, ministro, tem os dados aqui, a gente vai divulgar, porque não devemos divulgar. O senhor se prepare, vai ter alguma crítica. Assim que tem que ser feito. E não de forma rasa, como ele faz, simplesmente coloca o Brasil numa situação complicada. Sim, porque não é o desmatamento que coloca o Brasil numa situação complicada, é a divulgação do desmatamento. Que nem no 7-1 contra a Alemanha, o problema não foram os gols, mas a transmissão para o mundo todo. O Galvão tinha que primeiro ter procurado o presidente, perguntado, posso contar pro pessoal quanto foi o jogo? Não é propaganda negativa do Brasil, não. Será que eu não estou colocando o nosso país numa situação complicada, presidente? Bolsonaro já abriu uma licitação para contratar uma empresa privada que use outros instrumentos de medição de desmatamento. E fez mais. Pediu a demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão, no último domingo. Sobre a demissão do diretor do INPE, Bolsonaro disse, eu não peço. Certas coisas eu mando. Por isso que eu sou presidente. Não é por isso que você é presidente. É porque prenderam o primeiro lugar nas pesquisas, inventaram por uma madeira de piroca, pagaram para divulgação de fake news no WhatsApp, o Ciro Gomes foi para Paris e o Haddad foi para Curitiba. O militar que o Bolsonaro nomeou para o novo diretor do INPE, né, para ser o novo diretor do INPE, já disse que o aquecimento global não é a praia dele. O que é irônico. Porque o aquecimento global vai fazer com que daqui a uns anos tudo vire a praia dele. Agora, existe uma particularidade da censura praticada por Bolsonaro. Ela é negada pelo presidente. Nesse sentido, ela é bem diferente da censura praticada pela ditadura militar, que tinha um departamento oficial de censura. Já Bolsonaro não chama a censura dele de censura e defende, inclusive, a liberdade de expressão. Eu acho que a internet vale tudo. Se você quiser... Mas tá valendo tudo mesmo. Se você quiser regulamentá-la... Como é que faz? Mas tem delegado especializado nisso. A minha divisa pode ser diferente da dela. Cabe a você, internauta, filtrar. Gostei da alfinetada do João Kleber, que foi entrevistar o Bolsonaro vestido de Dilma. Foi bonito. Apesar dele ter dito que vale tudo na internet, Bolsonaro é um dos políticos brasileiros que mais tentam censurar postagens de sites. Sim. Curiosamente, Bolsonaro ele é autor de 34 ações só entre 2018 e 2019 para tentar tirar de circulação notícias negativas e posts críticos da internet. Só contra o Facebook ele já entrou 17 vezes, perdendo todas. Ele moveu até um processo para retirar da internet todas as reportagens da Folha de São Paulo sobre o caso da sua ex-servidora Val, que vendia açaí no período do expediente. Aliás, eu nem sei qual é o problema dele com esse episódio da Val, porque mostra que pelo menos uma pessoa no governo Bolsonaro trabalha. E é com açaí, não é com laranja. Isso que ele faz, né, para usar uma palavra que já está lá no Bolsonaro, do presidente,
é vitimismo, é mimimi. Porque para Bolsonaro vale tudo na internet, menos jornalismo. A imprensa se tornou o grande inimigo do Bolsonaro depois que ela começou a fazer algo que o presidente abomina. Perguntas. Mas Bolsonaro tem muita dificuldade em entender o que é um ataque à liberdade de expressão. Isso acontece porque, em geral, Bolsonaro tem muita dificuldade em entender. Ponto. Você nunca vai ouvir a frase, Bolsonaro tem muita facilidade em entender... Não, não existe. Porque para ele, até o fim da contagem de likes no Instagram, por exemplo, é uma interferência nessa liberdade. O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Esse sim é uma censura. Eu acho que quem está criticando aqui a questão da vida ali, então poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, colocando seus likes no Instagram. Para ele, censura é quando o Instagram não deixa ninguém ver os seus likes. Nosso presidente é uma blogueirinha revoltada. Eu quero que todo mundo saiba quem me curtiu. Se eu tenho muitos likes é porque eu mereci. Vocês, sério, tipo, assim, porque, claro, os dados de desmatamento, né, ninguém precisa saber. Agora, quem me curtiu, eu quero que todo mundo saiba assim. E vocês repararam que ele fala na Miriam Leitão? Sim. Por que ele fala? Porque a jornalista foi impedida de falar num evento público recentemente, depois de sofrer ameaças. E esse episódio mostra que tanto a censura ideológica quanto a censura de fatos acabam autorizando um estado de censura generalizado. Ao ver o presidente da República rasgando a Constituição, muita gente, então, se sente autorizada a praticar censura por extensão, como aconteceu na semana passada num show do Benegão. Depois que o músico fez críticas ao presidente no palco, policiais militares entraram na arena armados e dispersaram todo mundo. Outro dia, um torcedor corintiano foi detido no último clássico contra o Palmeiras por proferir palavras contra o presidente da República. Aí eles não podem mais mandar o presidente tomar no cu no estádio? No governo Dilma podia. Isso é mais um direito que o trabalhador perde. Inclusive, era por isso que muita gente ia para o estádio. Olha só o Brasileirão. O estádio está vazio, gente, por causa disso. Então, qual é a graça? Em outro episódio em julho, o cientista Siddhartha Ribeiro teve sua palestra filmada por 4 militares fardados enquanto faziam um balanço do estado da ciência sobre o governo Bolsonaro. Gente, 4 militares para filmar uma palestra, isso jamais seria aprovado pela Ancine. Esse orçamento claramente está inflado, viu, gente? Quem tem algo a dizer sobre essa mamata aí é um amigo do presidente, inclusive. Mas isso tem que acabar! Isso tem que acabar! Gosto muito. Poucos dias depois, 3 policiais rodoviários federais interromperam uma reunião sindical que acontecia em Manaus, na qual sindicalistas organizavam um protesto contra Jair Bolsonaro. Armados, os agentes de segurança interrogaram os presentes e disseram estar a mando do Exército. Só que o Exército não confirmou. Ou seja, respaldados e encorajados pelo presidente da República, agentes de segurança estão censurando por conta própria o que eles consideram censurável. Na última semana, a Polícia Militar de São Paulo invadiu, sem mandado de segurança, uma reunião das mulheres do PSOL, pedindo o documento de todas as presentes. Era uma plenária que acontecia dentro da sede do Sindicato do Ensino, com cerca de 600 mulheres. E a polícia disse estar averiguando as presentes e alegou, segundo quem estava lá, saber exatamente do que se tratava a reunião. Dá vontade de falar, é? Então explica aí para as mulheres do PSOL o que é feminismo e ecossocialista, vai. Eu quero ver não cometer mansplaining, nem policeplaining, militarupting, don't militar... Mas assim, talvez Bolsonaro tenha razão. Talvez a gente esteja mesmo reclamando de tudo. E ele esteja fazendo um governo espetacular. Talvez seja tudo inveja que a gente tem. Seu brilhantismo, seu sucesso, sua beleza. Como ele mesmo resumiu, quando perguntado sobre por que ele emprega tanto parente. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Eu sei que fica muito difícil passar batido pelo fato de que o presidente do seu país se refere a si mesmo como Johnny Bravo. E depois berra, eu ganhou, porra. Mas é que logo em seguida, depois disso, ele disse uma coisa muito menos engraçada, mas muito mais grave. E esse é um dos problemas do governo Bolsonaro. Ele fala uma coisa gravíssima junto de uma coisa ridícula e a gente esquece de comentar a gravíssima, sabe? Eu empreguei 102 parentes e Fórmula 1 é esporte sim. Não. Fórmula 1 não é esporte, cara. É só um bando de playboy medindo quem tem o pau menor. Calma, ele tinha falado uma outra coisa antes, gente. E perdemos. O que ele tinha falado? Então,
Logo depois de falar que ele era o Johnny Bravo, ele falou isso. Ganhou, porra! Vamos entender isso? Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Nesse vídeo, o Bolsonaro deixa bem claro o problema. Que, no fundo da verborragia dele, das tentativas diárias de censurar, tem a ideia sincera que ele faz do seu próprio cargo. É uma ideia completamente errada, porque, afinal de contas, o Bolsonaro tem um problema sério com o significado das palavras. Mas é sincera. E a ideia de que ele foi eleito para governar um Brasil que só existe na cabeça dele e de seus apoiadores. E que toda obra de arte, toda opinião, todo fato ou dado científico que não encaixa no Brasil da cabeça dele precisa aceitar que ele ganhou, porra. Os fatos que se adaptem, porque Bolsonaro, sinceramente, acha que a vitória dele foi um cala-boca. E é por isso que ele fala, sem rodeios, que ele quer uma imprensa que trabalhe junto com ele. Mas fica bem difícil trabalhar junto com ele, até porque a imprensa não é parente dele. Depois, imprensa não trabalha junto do governo. Imprensa que trabalha junto não é imprensa, amigo, é propaganda. Mas voltando, talvez a gente esteja mesmo pegando pesado com ele, talvez a gente precise dar uma chance ao governo e fazer a Anitta, torcer a favor. Então, com vocês, vamos lá. Essa é a Gado News. Boa noite, Gado. Boa noite, Curral, pode entrar, fica à vontade, viu? Relações exteriores. O Brasil nunca foi tão comentado no exterior. Matérias no mundo inteiro mostram que o nosso presidente é mesmo diferente dos outros. Ele é top, é capa de revista, tira foto no espelho para postar no Instagram e ganha chuva de likes, apesar da censura. Boas novas na Amazônia. Muitas árvores ainda seguem de pé. Apesar de cada vez mais observadas por satélites intrusos, especialistas indicam que é preciso preservar a privacidade das árvores. No tocante ao desemprego, caiu a próximo de zero para todos aqueles que possuem o sobrenome Bolsonaro. Para quem não teve essa sorte, eu sinto muito, mas a gente ganhou, porra. Em cultura, as novas produções apoiadas pela Ancine vão de invento em popa. Sim, destaque para a bilheteria recorde de Judas Surfistinha. E para o filme O que é Cristo, companheiro? Sem falar no outro sucesso, Os 10 Mandamentos. Esse não mudou de título. Queiroz continua desaparecido, mostrando que, ao contrário das más línguas, ainda tem gente que consegue descansar nesse país, sim. E o presidente cancelou uma reunião com um diplomata estrangeiro para cortar o cabelo. Ao invés de dar trabalho para estrangeiro, preferiu empregar um brasileiro, o talentoso esteticista Jaiminho Bolsonaro. E esse foi o Gado News. Semana que vem tem mais, às 11 horas da noite, só na HBO.